lá no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Quero partilhar com você uma palavra e deixar aí alguns caminhos aí, algumas dicas, algumas disciplinas até que a escola Avance aborda. Vamos ler 8 versículos, irmãos? Amém? Eu tenho aprendido aí a reverência na palavra de Deus, é um momento importante. Todos acharam? Gênesis capítulo 22, palavra de Deus vai dizer: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Diga comigo: depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregava a brasa e o cutelo com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois caminharam juntos. Amém, irmãos? Até aí, ore comigo. Pai, nós te exaltamos nessa manhã, Senhor, que o Senhor providenciou para nós estarmos juntos, Pai, Senhor, na certeza que Tu és Senhor das nossas vidas, o Senhor desse lugar, e o Senhor, Pai, que tem liberdade e reina, Pai. Então, Senhor, fala comigo, fala com meu irmão, ó Deus, ministra aos nossos corações, Pai. Queremos, Senhor, dar liberdade para que o Senhor, Pai, continue nesta manhã falando com cada um de nós, Pai, e nos despertando, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós te exaltamos e te agradecemos e oramos a Ti, Senhor, em o nome de Jesus, que você diga amém e assim seja, para a glória de Deus. Amém, irmãos? 2 personagens nos chamam a atenção nessa passagem, Abraão e Isaque. Mas eu quero te levar além, sabe? Te levar a descobrir que algo maior tem por trás dessa passagem. Abraão, o pai da fé. Se hoje nós estamos aqui, vivemos por fé, porque alguém um dia ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus e decidiu confiar, decidiu se posicionar em fé e seguir aquele que o chamou, sabe? Olhar somente para Ele e confiar que Ele é o sustento, que Ele é a provisão, que Ele é a direção. E esse é o nosso Deus, irmãos, que nos chamou. Quantos aqui foram chamados por Deus? Quantos têm essa convicção? Amém, irmãos? Deus chama Abraão. Para te contextualizar, para contextualizar o texto. Abraão era alguém que vivia em meio à idolatria. Seu pai, tudo indica que era comerciante de imagem, escultor de imagens.
E Abraão vivia em meio à idolatria de deuses pagãos, de outros deuses. Abraão conhecia deuses que tinham boca e não falavam, que tinham olhos e não viam, que tinham ouvidos e não escutavam. E de repente ele ouve um Deus que ele não vê, mas que chama pelo seu nome e brada: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar aonde eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei sobremaneira, abençoarei os que te abençoarem. E ele diz: se tu uma bênção. E Abraão então se posiciona e decide confiar, decide então largar tudo para seguir a esse Deus. E esse é o convite muitas vezes que Deus nos faz. Deus nos chama a largar e a confiar que a direção dele é melhor, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Abraão, talvez, irmãos, recebe uma promessa, mas a sua esposa era estéril. Pai, como vai ser isso? Pai de muitos, se a minha esposa é estéril. E Abraão estava começando a conhecer o Deus do impossível, o Deus que não existe impossibilidade para ele. E resumindo, nós vamos chegar a essa passagem. Então, Deus concede a Abraão um filho, não é Damasceno Eliezer, como ele pensava, o servo dele, mas sim um filho que nasceu dele, a descendência dele. E Deus então proporciona o cumprimento da promessa. Eu quero dizer para você nesta manhã que o Deus que faz promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém, irmãos? A palavra de Deus, é um livro de promessas. E cada uma dessas promessas, como já foi dito aqui pela manhã, pelo pastor Marcos, nós precisamos tomar posse, porque nós temos um Deus que é fiel para cumprir. E Deus cumpre na vida de Abraão. Mas agora Deus está requerendo de Abraão o filho da promessa. Deus coloca a fé de Abraão à prova. E muitas vezes, irmãos, a prova, ela é para nos ensinar a confiar num Deus que está conosco. Um Deus que nos permite passar pela prova, porque Ele quer nos ensinar e nos mostrar que vale a pena aquilo que Ele está proporcionando para a nossa vida. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu nome. Queridos? E a gente vai descobrindo tanta riqueza nesse texto. Eu preciso compartilhar algumas coisas, resumir algumas coisas para compartilhar com você coisas tão preciosas. Deus requer o seu filho, seu único filho. O texto ele enfatiza, E o que me chama a atenção é que o texto vai dizer que logo pela manhã, ainda madrugada, Abraão então prepara todas as coisas. Abraão não duvida, Abraão não questiona, Abraão não está, pensando, refletindo e questionando a Deus. Abraão simplesmente se posiciona em fé e decide confiar, decide obedecer. Valores que já foram ditos aqui pela essa manhã, que são tão importantes na vida, daquele que foi chamado pelo Senhor, dos filhos de Deus. Confiar, obedecer, depender desse Deus e crer que Ele tem o melhor. Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Quantos creem que Deus te chamou para transformar a sua vida, irmão? E Abraão vai provando disso. Mas Abraão agora está vivendo um momento, irmãos, que eu acredito que dentro dele é um conflito. Mas ele se posiciona logo pela madrugada. Ele então pega todos os elementos que ele vai precisar para o holocausto, levanta o seu filho, chama os seus servos e decide caminhar para o lugar onde o Senhor apontou. E
eu quero partilhar com você, sabe, algo que é muito precioso, algo que Deus está fazendo na vida de Abraão, mas apontando para algo vindouro, apontando para algo que vai acontecer, apontando, sabe, para alguma coisa no futuro, que os seus filhos vão vivenciar, a descendência então prometida a Abraão. Eis aqui a nossa vida, irmãos, Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir, e hoje eu e você estamos aqui adorando a esse Deus, como Abraão estava ali, se levantando para adorar, sabe? E tudo, irmãos, que Deus faz com um propósito apontando para um futuro, chama-se tipologia. Tipologia bíblica. É o estudo de pessoas, acontecimentos, símbolos, sabe? Que Deus tem a semelhança com Jesus ou com a sua obra. Então Deus, com esse acontecimento, Deus estava apontando para algo futuro. Seu filho, seu único filho. Por quê, irmãos? Deus estava ensinando a Abraão, Deus estava revelando a Abraão o seu plano de amor e salvação. Deus estava apontando para o seu próprio filho, Jesus. E olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 8, versos de número 56. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Deus revelou a Abraão, através da sua obediência, através da sua confiança, através, sabe, desse momento de provação, desse momento de cenário. Deus estava revelando séculos e séculos antes o plano de amor e salvação dele pela humanidade. Hoje, irmãos, eu e você estamos aqui, debaixo dessa graça abençoadora do Senhor, sabe? Oh, queridos, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É necessário, sabe, que acontecesse para que verdadeiramente o pecado fosse perdoado. Eis que o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário e nos perdoou, nos salvou, nos justificou diante do Pai. E hoje vivemos essa graça, como já foi dito. Porque um homem decidiu obedecer. E esse texto nos mostra como o nosso Deus é riquíssimo em amor e graça. Um Deus que não desistiu e não desiste de nós. Um Deus que em todo tempo tinha um plano de amor e de salvação e investiu nas nossas vidas. Eu quero rapidamente pontuar 4 coisas importantes nesse texto, diante de tanta riqueza que ele tem. A primeira coisa é: Deus deu uma ordem a Abraão. Toma o teu filho, teu único filho, a Isaque, a quem amas. E a semelhança disso, irmãos, nós temos um versículo que talvez seja o mais conhecido da Bíblia. João 3,16. A ordem para sacrificar a Isaque foi uma prefiguração, irmãos. Sabe? O que a tipologia faz? Ela prefigura, sabe, algo que vai acontecer no futuro. Então, o texto vai dizer, é uma prefiguração do sacrifício de Deus, de seu próprio filho, daquilo que o Senhor iria fazer. João 3,16, todos conhecem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para todo aquele que nele crer. Quantos crentes nós temos aqui? Diga glória a Deus. Crente em Jesus. Não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos vão morar no céu? Aleluia. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, irmão. Então o primeiro ponto que nos chama a atenção, sabe, é que Abraão obedeceu sem questionar. Abraão avançou, sabe, e verdadeiramente ele então pega o seu único filho, o filho da promessa, sabe, o único filho que ele tinha, e ele leva em sacrifício, ele leva em holocausto. Sabe, irmãos, uma coisa que nos chama a atenção nesse texto é que Abraão não duvidou.
Abraão confiou em algo tremendo que eu quero abordar com você no final dessa mensagem. O segundo ponto: sacrifica-o ali em holocausto. Como já foi dito aqui, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 3. O propósito de Deus em entregar o seu filho, o seu único filho, foi por amor a mim, amor a você, irmão. E o que me chama a atenção, sabe, nesse texto, é que nós vamos ver Isaac. Isaac não questionou, Isaac não perguntou, Isaac, irmãos, confiou no seu pai. O terceiro tópico que eu quero abordar com você: e tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre... Irmãos, eu estava lendo esse texto esses dias, e Deus trouxe algo tão tremendo ao meu coração. Presta atenção no que o verso de número 6 está dizendo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre o seu filho, o seu único filho. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo carregou aquela pesada cruz, a sua própria cruz, ao qual Ele mesmo seria sacrificado. Enquanto Ele carregava aquela pesada cruz, Ele nos contemplava. Ele não olhou atrás, irmãos, Ele não questionou ao Pai, Ele não parou, Ele não perguntou. Ele cumpriu o propósito de salvação, porque Ele contemplava a minha vida, Ele contemplava a sua vida. Ele nos via, irmãos, verdadeiramente, sabe? E Ele não desistiu. Ele continuou olhando, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, irmãos? É isso que o nosso Deus faz. A grandeza do amor de Deus é muito maior. Enquanto Jesus então estava, a palavra de Deus vai dizer em João 19:17, e levando ele às costas a sua cruz, a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado caveira, indicado pelo Senhor. Queridos, há algo muito grandioso no momento da cruz. Sabe, queridos? Porque o nosso Senhor Jesus não desistiu, Ele não questionou, Ele não olhou atrás. Mas, querido, enquanto Jesus estava naquela cruz, Jesus tinha o poder, como foi dito, para chamar, convocar os anjos, para acabar com aquela cena. Mas Ele não desistiu, sabe? E algo me chama muita atenção, quando o Senhor Jesus brada naquela cruz do Calvário, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? O item 4 vai dizer, eu já vou concluir, perguntou Isaac, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Foi a única pergunta que Isaac fez. E a resposta de Abraão foi o quê? Deus proverá para si um cordeiro. Nesse momento, Abraão está tendo a visão nítida agora do que Deus está fazendo. Sabe, irmãos, se hoje as nossas vendas caírem e nós temos, sabe, uma nítida visão daquilo que Deus faz, é porque o Antigo Testamento é como sombra do Novo Testamento. Todos os acontecimentos, sabe, tudo que Deus fazia, as pessoas, os profetas não tinham a nitidez que hoje nós temos. Eles tinham uma ideia. É como eu e você olharmos para uma sombra de uma pessoa, ou uma sombra de um objeto. A gente até consegue definir de quem é aquela sombra, mas a gente não tem a nitidez. Não sabe como a pessoa está vestida, não sabe as cores. E o Antigo Testamento é isso, ele apontava para algo. Tinha-se uma noção daquilo que Deus ia fazer, mas não tinha a clareza. E hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo que habita em nós.
Hoje nós temos a revelação da palavra, sabe, através do Espírito Santo de Deus. Hoje, verdadeiramente, nós temos a clareza do amor de Deus que nos alcançou, que nos salvou, que nos lavou, que nos justificou, irmão. E que hoje nós temos o privilégio de estar na presença de Deus. Deus proverá para si o cordeiro. E Deus proveu o cordeiro. E duas coisas mais me chamam a atenção. A confiança de Isaac em seu pai é algo que impressiona, irmão. Sabe? Nos impressiona. E por que a gente tem isso tão enfatizado na palavra de Deus? Gênesis capítulo 22, nesse verso de número 8, ele vai dizer: seguiam ambos juntos. Deixa eu dizer algo para você. O pai não desampara o filho. O pai está sempre com o seu. Eu não sei se você entendeu, irmãos. O pai está sempre com o filho. O pai não desampara o filho. Quantos são filhos aqui? Diga glória a Deus, irmão. O texto por duas vezes enfatiza: e seguiam ambos juntos. A todo momento o pai estava com o filho. A todo momento, sabe, o pai estava caminhando junto com o filho, irmão. Jesus sabia disso. Jesus, enquanto caminhou por essa terra, Jesus, quando estava sendo surrado, Jesus, quando carregava a sua pesada cruz, ele sabia que o Pai estava com ele. O Pai não o desamparou. O Pai a todo momento estava com ele. E isso fortalecia, isso trazia ao coração dele a convicção de que meu Pai está no controle. O nosso Deus não perde o controle. Mas existe um momento na cruz que, como eu disse, chama a atenção. Jesus então brada naquela cruz. Ele diz, então, Eli, Eli, lama sabachthani, por quê? Deus meu, por que me desamparaste? Porque então é o único momento, irmãos, que o nosso Deus precisa virar o rosto para o seu filho. Porque o pecado de todos nós agora estava sobre Jesus. Como um imã, o Senhor atraiu sobre si, o Senhor Jesus atraiu sobre si o pecado de toda a humanidade. O pecado de todos nós agora estava sobre Jesus. Isso chama-se justificação. Significa, irmãos, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É para aplaudir sim, irmão. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, querido. Irmãos, aquele momento então é o momento de maior dor do Senhor Jesus. Porque naquele momento ele sabe que é o único momento em que o Pai o desamparou, porque Deus não pode compactuar com o pecado. Olhe para o seu irmão e diga assim: fuja do pecado. Sabe, queridos, é o único momento onde Deus precisa então deixar o seu filho e verdadeiramente, sabe, aplicar a punição. A punição que deveria vir sobre nós, irmão. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Aquela cruz era para mim e para você, mas Ele foi o cordeiro providenciado pelo Senhor, sabe, Ele foi o substituto perfeito, sem mácula, sem defeito, e por isso eu e você nessa manhã estamos aqui, temos vida com Ele, irmãos. Oh glória, hoje nessa manhã nós temos verdadeiramente vida, porque Ele nos deu vida. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2 diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, o Senhor gracioso, aleluia, nos deu vida. Olhe para o seu irmão mais uma vez, diga para ele: faça valer a pena. Amém, irmãos? E eu vou caminhando para o final, mas eu ainda quero chamar a sua atenção. Abraão e Isaac. Abraão seguiu, irmãos. E ele então deita o seu filho sobre a lenha, prepara tudo, amarra seu filho. Pega então o cutelo,
levanta o cutelo. E ele está prestes então a sacrificar o seu próprio filho. Quando Deus brada dos céus e diz: Abraão, não faça isso, porque hoje eu tenho uma certeza que o teu coração confia plenamente em mim. Será que você tem tido essa confiança? Será que você confia, irmãos, em Deus? Sabe? E o que me chama a atenção é que Isaac está ali, sem questionar, sem falar nada. Isaac confia no pai. Isaac confia no pai. Isaac confia no pai. Será que você tem confiado no seu pai? Será que você tem confiado em Deus, sabe, com essa convicção, irmão? Com essa fé. Fé é certeza, fé é convicção. Quantos aqui são da fé? Digam glória a Deus, irmão. Ele confiava no pai. E Abraão confiava que o pai estava no controle. E Abraão ia ainda mais, irmão. Abraão confiava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu. Abraão confiava o quê? Que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Isso te chama a atenção de alguma coisa, irmão? Ao terceiro dia, ele venceu a morte e ressuscitou, e vivo está para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4: e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu, sabe, às mulheres, e apareceu aos seus discípulos, e apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Tomé se levanta e diz: Senhor, eu só creio se eu ver, eu só vou crer no que vocês estão contando se eu ver, se eu puder tocar nas suas chagas, se eu puder ver ele. Em determinado momento, Jesus então se apresenta mais uma vez. A casa está fechada, os discípulos estão trancados com medo de que aconteça com eles a mesma coisa que aconteceu com o Senhor Jesus. Então Jesus entra, e Jesus não dirige a palavra para ninguém, é somente a Tomé, e diz: Tomé, eis aqui as minhas chagas, toca, porque viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e que creem. Ei, eu não sei se você entendeu nesta manhã. Bem-aventurado os que não viram, mas creem. Aleluia! O nosso Senhor ressuscitou e vivo Ele está. Amém, irmãos? Cristo vive em mim, Cristo vive em você, querido. E a gente entra em mais uma disciplina da Escola Avança, que por curiosidade vocês terão agora no segundo semestre, que chama-se ressurreição. Ressurreição é a base da nossa fé. Toda a palavra de Deus, irmãos, é validada por um único acontecimento. A palavra de Deus, ela precisa ser a autoridade máxima na nossa vida, amém, irmão? Mas a base da nossa fé foi um acontecimento há 2000 anos atrás. Um acontecimento que mudou a história, que dividiu em antes e depois, sabe? Um acontecimento verdadeiramente que vai mudar a humanidade. Porque tudo que está escrito na palavra de Deus, irmãos, seria apenas um conto histórico, a passagem de Abraão. Tudo que nós conhecemos a respeito da palavra de Deus seria simplesmente a história sendo retratada. Mas o que vai chancelar, irmãos, o que vai autenticar, o que vai verdadeiramente validar toda a palavra de Deus, é um acontecimento, sabe, que precisa mudar, e mudou a nossa vida. Ao terceiro dia, Ele venceu a morte e ressuscitou, e vivo está. Ele vive, Ele está aqui nesta manhã, amém, irmão? Ele que prometeu estar conosco todos os dias, e disse: olha, quando vocês se reunirem, eu estarei com vocês. Quantos podem adorar o Senhor Jesus nessa manhã, sabe, glorificar o nome dEle, e dizer: Senhor, louvado seja, a minha vida era para o Teu louvor, Pai, eu estou na Tua presença, Senhor. Aleluia. Não havia Bíblia, irmãos.
que nós conhecemos. A história estava sendo escrita. O livro de Atos estava sendo escrito. Eles estavam aguardando ainda o cumprimento da promessa. Os discípulos só vão ganhar força, irmãos, verdadeiramente depois da descida do Espírito Santo. Até então eles ainda estão acuados, ainda estão amedrontados. Mas o Espírito Santo é o poder de Deus. A palavra de Deus em Atos, capítulo 1, verso 8, vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo nos encoraja, o Espírito Santo nos impulsiona. E o que, irmãos, eles estavam vivendo agora, depois que o Espírito Santo desce, Pedro se enche então de autoridade, começa a pregar a palavra de Deus. Mas o que ele tem, irmãos, como base da sua pregação é um acontecimento, porque ele vai dizer o seguinte: nós não vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Sabe? Você conhece Atos 3, que diz que um coxo, ele esmolava a porta do templo, e Pedro e João estavam subindo a porta do templo para a hora nona, a hora da oração. Eles oravam, irmãos, amém? Sem oração não há vitória, sem oração não há revelação de Deus, amém? Sem oração não há testificação daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós nos relacionamos com Ele, principalmente através da oração, quando estamos juntos assim, quando nos colocamos diante dEle, no nosso quarto, como o Senhor Jesus nos ensinou. Mas eles estavam subindo. Então, irmãos, Pedro e João olham para aquele coxo e diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu não sei se você entendeu. O que eu tenho, o que eu tenho, eu te dou. O Senhor habita em mim e em você. E o mundo precisa daquilo que nós carregamos, cheios do Espírito Santo, fogo de Deus, amém, irmão? A alegria do Espírito, a paz do Senhor Jesus reina em nós. E o nosso Deus que está vivo dentro de nós. Mas então eles são surrados, irmãos. Eles são afrontados pelos religiosos, os mesmos que crucificaram a Jesus, estão ali afrontando, colocando eles, então, à prova e dizendo: vocês não podem falar nesse nome. Eles queriam apagar um fato, uma realidade. Então eles estão prestes a verdadeiramente condenar à morte Pedro e João. E alguém interfere, explica para eles: vocês vão tornar mais um mártir. Se for de Deus, essa obra vai prosperar. Se não for, ela vai falir. E olha a obra de Deus aí, olha para o seu irmão, olha para o seu irmão, olha a obra de Deus como prospera, como prosperou, amém, irmão? E então ele vai, e Pedro então, agora cheio de ousadia, sabe? Ele está empoderado pelo Espírito Santo, ele se coloca diante daqueles homens e diz: aquele Senhor, aquele Jesus ao qual vocês crucificaram, saiba vocês que Ele ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo. E nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Será que os seus olhos contemplam um Cristo vivo? Será que você tem visto Ele crucificado naquela cruz? Ou será que você sabe que Ele ao terceiro dia ressuscitou e vivo está? Está vivo aonde, pastor? No meu coração, no seu coração. Eu e você, assim como os discípulos, fomos chamados para ser testemunhas vivas de um Deus vivo. Testemunhas vivas de um Cristo que ressuscitou e vivo está para a glória do nosso Deus. Essa é a nossa missão. Nós fomos chamados para dar testemunhos de um Cristo vivo, que vive em mim, em você. É por isso que Paulo vai dizer: a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero encerrar dizendo: apresente esse Jesus a tantas outras vidas que estão mortas hoje, mas que
como Jesus ensinou a Pedro. Pedro, a partir de hoje você será pescador de vidas. Pedro, você pegava vivo e entregava morto. Mas a partir de hoje, Pedro, você vai pegar morto e você vai entregar vivo para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus te use poderosamente e que você seja um testemunho vivo de um Deus vivo, de um Jesus que ressuscitou e vivo está para a glória de Deus. Quantos podem se colocar de pé nesta manhã e aplaudir e exaltar ao Jesus que está presente nesse lugar e que é digno de toda glória, de toda honra, de toda adoração? Aleluia! Deus abençoe, irmãos.